Olá, amigos. Mais uma vez, boa tarde, boa noite, bom dia. No momento agora já é bom dia, já é mais de meia-noite. Hoje eu vou deixar um vídeo para vocês de uma dica de um aparelho de som que chegou até minhas mãos da marca Samsung. Ele é o modelo MX D750. O cliente me trouxe esse aparelho alegando os seguintes problemas: que o som estava inoperante. O aparelho estava sem funcionamento nenhum, parou. Então eu abri ele, como vocês podem ver, está já desmontado. E agora eu vou deixar para vocês o que foi feito nesse aparelho. Em seguida eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar primeiro o que foi feito nele, na fonte. Depois eu vou mostrar para vocês, deixar algumas dicas. Como vocês podem ver, ele está nesse formato desmontado, né? Porque esse aparelho ele abre completo. Eu vou mostrar para vocês ele no formato de fechar. Mas primeiro vamos ao que interessa. Ele chegou inoperante. Abrindo ele, logo de cara eu já percebi. Deixa eu pegar aqui a ponta de teste para eu fazer, indicando para vocês. Logo de cara, vamos se aproximando aqui. Nós temos a fonte 5 volts, né? Essa fonte, no momento que você põe o aparelho na tomada, essa fonte, ela é responsável por manter os 5 volts, que vai fazer a função da memória e a função do standby. Power on. Então, logo de cara, quando eu pus ela na tomada, eu não vi nenhuma irregularidade começando pela entrada da rede. Também não vi nenhuma irregularidade no fusível, nessa linha de entrada da fonte. Caminhando até chegar na retificação, o diodo também não encontrava problema. Ele é do aparelho de som que ainda tem a chave de mudança de 110/220. Tá? Então até aqui não encontrei irregularidade nenhuma. Seguindo adiante na fonte secundária, na fonte primária, não encontrei nenhum componente aberto, nem resistores, nem capacitores, nem o circuito nessa função aqui responsável dos 5 volts, o PWM, não apresenta nem nada em curto-circuito ou aberto. Mas analisando, por não encontrar nenhuma tensão, nada irregular nesta função, também medi o fotoacoplador, né? O fotoacoplador responsável pela fonte dos 5 volts, não encontrei nenhuma irregularidade nele. Também foi tirado para fazer a medição de precisão. A tensão de início, a gente tinha ela presente aqui no CI. Ele é o BR. Eu vou ficar devendo para vocês o número desse CI. É o CI processador responsável pela fonte 5 volts. É ele que alimenta, alimenta o transformador para que seja gerado a tensão e que apareça a tensão no secundário, como se sabe. Então, como tinha tensão de início, nenhum componente ao redor foi encontrado irregularidade, logo de cara eu troquei o CI de processador de PWM. Trocando esse CI, que é o IC M801, trocando esse CI, eu percebi o quê? Que a fonte começou a funcionar
apareceu. Eu não liguei o flash, não vai dar para eu focar muitas coisas aqui porque eu não liguei o flash. Mas apareceu os 5 volts na tensão secundária e apareceu no pino 5 os 5 volts que alimenta a placa principal de áudio. Beleza, então vamos para frente, né? Vamos continuar. Coloquei com os 5 volts aí, certo que ao dar acionar o power on, o aparelho ia funcionar. Quando eu ligava dava o power aqui na fonte, no início do rádio, ele fazia o quê? Ele ligava, acendia as luzes aqui e ficava um tempo ligado. Você até tinha o controle de escolher a função que você queria ficar com ele. Contudo, passava um tempinho, pouco tempo. Se você tentasse ligar a caixa de som, não saía som, mudo. Ficava mudo. E dava um tempinho e apresentava proteção. Logo, quando eu observei isso, e ele indicou proteção, restava 2 coisas. Fonte, ainda com problema, ou problema no circuito amplificador de áudio, ou até mesmo na placa principal em algum circuito. Analisando a placa principal, vi que ela está em bom estado, como vocês podem ver. E também no circuito aqui das saídas não vi nenhum problema. Logo, eu fui analisar a tensão. Mas antes eu dei uma verificada aqui, ver se eu encontrava alguma coisa que estivesse matando a tensão de 35 volts, que é o PVDD. Analisando aqui, não encontrou nada em curto-circuito, voltei aqui e eu percebi que não tinha o menos 5 volts. Vou mostrar para vocês já os pinos. E não tinha também o mais 35 volts, nem o menos 35 volts, que é responsável pela amplificação do áudio, alimentar a amplificação do áudio. Ok. Então, voltei a análise agora dessa segunda fonte, que é a fonte responsável pela tensão de 38 volts, menos 5 volts e menos 35 volts. Certamente aqui não vai dar para vocês verem, porque o flash está desligado e está um pouquinho escuro. Mas aqui nós temos o tensão de filamento, temos os 5 volts, temos os 12 volts. Na fonte aqui, certamente não sei se vai dar para você focar, para você ver aí. Deixa eu ver aqui. Não sei se vai focar, porque esse telefone é muito ruim de foco. Focou. Como você pode ver, você tem a tensão do filamento, né? Tem o VH. Essa fonte aqui, ela vai ter o mais 5 volts, menos 5 volts, os dois negativo, menos 35 e mais 35 volts. Então não estava tendo. Eu vou virar a placa agora, como eu estou sozinho, tenho que virar a placa e mostrar para vocês agora o que foi feito, os análises pelo lado interno. Porque agora o análise mais em detalhe pelo reverso da placa. Já volto. Ok, agora já com a placa virada, eu comecei a analisar por o seguinte. Esse circuito aqui foi o que foi trocado primeiro, que é o CI 801 responsável pela tensão de 5 volts aqui da secundária, responsável pelos 5 volts que vai alimentar a memória e o standby dessa placa, certo? Troquei ele, os 5 volts apareceu. Contudo, veio essa novidade. O aparelho ficou sem a tensão VDD, sem áudio mudo, e logo entrava em protético. Começando a analisar essa fonte, o que eu pude observar, analisando o MOSFET, né? Analisando aqui o MOSFET, eu vi que a tensão
que o MOSFET está em ótimo estado. Ele não tem problema de curto-circuito nele nem aberto. Comecei a analisar o processador PWM responsável por essa fonte. Comecei a observar, não achando nenhum componente aqui ao redor em curto-circuito ou aberto, que ele recebia a tensão de 17 volts. Nesse pininho aqui, não sei se dá para você focar, ele recebia, não sei se está focando, esse vídeo é celular muito ruim para foco, mas nesse pininho aqui, ele recebia a tensão de 18 volts, que é a tensão do trabalho dele. Mas para ele funcionar, nesse pino aqui, ele precisa chegar à tensão da informação desse fotoacoplador. Também observei que essa tensão de 18 volts que alimenta esse processador PWM, ele é gerado da fonte secundária dessa primária. E para que esses 18 volts apareçam aqui, é necessário que essa fonte esteja em funcionamento. Porque essa tensão positiva, que o positivo, que vem da fonte, o positivo, e o negativo, que depende agora do MOSFET, do drain, essa fonte secundária é quem vai manter a alimentação desse processador segundo quando der o power on na tensão de 5 volts, que vai retornar o power on aqui. Espera aí, eu estava sem focar, sem ver. Esse 5 volts vai vir o power on da placa principal, que vai ali fazer a função nesses transistores aqui, fazer o seu trabalho, e vai aparecer uma tensão aqui. Essa tensão que vai acionar o secundário desse fotoacoplador e vai se alimentar o feedback para que ele entre em funcionamento e que tenha pulso nesse último pininho aqui, e o pulso do PWM venha e alimente o GAT do MOSFET, para que seja gerado agora a tensão. Essa fonte pode parar por vários motivos. Caso tenha algum curto-circuito aqui no secundário, caso apareça algum curto-circuito nessa fonte secundária aqui, se tiver curto-circuito aqui, vai matar essa tensão e vai desarmar a fonte. Contudo, eu não encontrei nenhum curto-circuito nos componentes aqui. Fiz todos os testes. Então, voltando aqui, chegou a hora de analisar os componentes associados, que também pode matar a tensão e o funcionamento desse CI. Não encontrando nada aberto ou em curto-circuito, agora eu fui analisar responsável pela fonte, que essa fonte, esses componentes são muito importantes. Enquanto está dando uma saidinha do foco. Porque, para que venha, esse aqui faz aqui em cima tem o primeiro, como eu já mostrei para vocês, uma placa voltada, que é responsável por essa fonte 5 volts. Esse daqui é responsável pela alimentação dessa fonte geral. E esse aqui faz o funcionamento dessa fonte. A fonte do VDD, responsável pelo áudio, responsável pela amplificação do áudio. Quando eu cheguei no análise, esse primeiro aqui, vi que ele está em perfeito estado. Mas esse aqui, que é o 801, é o PCM 801, o primário estava ótimo, mas no secundário aqui, ele tinha uma fuga, que eu pude observar ela na escala de X vezes X1K. Em X1K ele já mostrou uma fuga. E em X10K a fuga aumentou, o ponteiro vindo aqui mais ou menos. Esse fotoacoplador no X10K, ele pode chegar mais ou menos, de um lado ele pode chegar mais ou menos aqui o ponteiro. E do lado inverso, voltando a ponta de prova, ele não pode sair do lugar. Ele estava mostrando fuga, uma fuga já bem alta.
Fiz a troca do fotoacoplador, colocando outro fotoacoplador aqui. E ligando o aparelho na tomada, né, eu já vi que a tensão de VDD de 35 volts, ela apareceu. Tanto a mais 35 como a menos 35 e o menos 5 volts. O menos 5 volts é esse primeiro pino aqui. Aqui sai 5 volts, passa nesse diodo, catodo anodo e vai nesse circuito aqui, ele passa retificado mais uma vez por esse transistor e aparece aqui no menos 5 volts, que é esse pino aqui, ó. Menos 5 volts. Beleza. Coloquei a placa invertida aqui no lugar e já observei que o rádio parou de sair de proteção, ligou normal, passa para a proteção e apareceu já áudio na caixa. Agora eu vou desvirar a placa, pôr ela no lugar e daqui para frente nós vamos começar agora a fazer a montagem do aparelho para testá-lo para vocês funcionando. O que é importante que a gente na manutenção evite estar soltando muitos componentes, mas sim está sempre trabalhando em cima daqui do problema. Essa fonte me veio com dois problemas. Como eu falei para vocês, veio morta por não ter a tensão de 5 volts, trocando esse oscilador de 5 volts, responsável pelos 5 volts, e em seguida não tinha a tensão de áudio, os 35 volts. Analisando a fonte, vendo que não tinha nada em curto-circuito aqui, começando a testar pelo MOSFET. A primeira suspeita é o CI de processo de PWM, mas até aí você tem que saber se não é alguma coisa que está matando a tensão e o funcionamento dele. E no caso dessa fonte aqui, foi o fotoacoplador PCM 301, que é esse daqui. Tá? É 1, 2, 3. Eu vou desvirar ela, vamos começar a montagem e vou testar aí para vocês funcionando.